Olá amigo, bem-vindo ao canal. Se gostas de jogos free to play, subscreve para mais conteúdo assim, e não só. Mir 4 é um novo MMORPG sul-coreano que parece realmente que é chinês, mas pronto. Digo-te isto porque o estilo gráfico, o estilo de desenho e até mesmo a história, a fantasia, parece mesmo uma novela chinesa. É um jogo que saiu agora para PC e mobile com cross-plataforma, portanto qualquer plataforma que estejas a jogar vais encontrar os jogadores dessas plataformas todas a jogarem no mesmo servidor. Este jogo agora está a ser muito falado porque utiliza o sistema de blockchain, portanto uma moeda virtual, uma cryptocurrency que se chama Draco e que tu vais poder comprar coisas fora do jogo com ela, portanto tu extrais do jogo essa moeda e podes utilizar de outras formas na realidade e dentro do jogo. Claro que este jogo é extremamente pay to win, é um jogo asiático e todos os jogos asiáticos são pay to win, não há hipótese, pagar para ganhar, e eu acredito que o pouco que tu conseguires ganhar deste jogo vai ser depositado nele, mas posso estar enganado. É um jogo que conta com 4 classes, todas com gender lock, portanto não dá para mudar o sexo. O Warrior é homem, a Sorcerer e a Thais é mulher e o Lancer é homem. Todas elas têm um estilo de jogo diferente. Depois de escolheres a personagem, podes personalizar a forma que tu queres, dando um toque pessoal à tua personagem, que afinal vais passar o tempo todo a olhar para ela, não é? E gostei do editor porque é simples e tem algumas partes que fazem a diferença. Gostei mesmo. Graficamente é um jogo muito aceitável, com gráficos muito bonitos, bastante bem optimizado, muito fluido e que corre lindamente em computadores fracos. Eu posso dizer que tenho um computador aceitável e só me estava a consumir no máximo 20% da minha gráfica e 30% do meu CPU, portanto está muito bem optimizado, ou então realmente graficamente não me puxa muito pelo computador, e para os tempos que correm realmente isto conta bastante. Outro aspecto muito positivo do jogo é que está 100% em português, escrito, claro. Falado está em coreano ou chinês, eu não tenho bem a certeza, penso que dê para mudar até mesmo para japonês, mas eu não consegui encontrar essa opção, mas está todo em português, os menus, a tradução da história, está tudo 100% em português, muito bom mesmo. Agora sim, falando do combate e como é que se joga o jogo é praticamente todo automático. Claro que tens a opção de desativar o combate automático e as habilidades automaticamente e podes jogar manualmente, mas o jogo está feito para ser todo automático, para se jogar sozinho. Até mesmo as missões, tu podes carregar na missão e ele vai andando pelos sítios. Claro que existe sempre algumas coisas que podes interagir, como aceitar e falar com os NPCs, ou interagir com um objeto, mas o jogo, a base, o jogo é sempre automática. Claro que se eu estiver a fazer alguma coisa que é chata, eu acho que é uma opção espetacular. Mas claro, isto vai depender de cada um. E eu penso que lá para a frente vai haver muitas zonas onde nós temos que matar N monstros, ou então deixar mesmo o jogo a jogar sozinho para evoluir, ou até mesmo para apanhar algo específico que estamos à procura. Outra coisa que eu também adoro no jogo é que, no meio deste automatismo todo, existem partes no jogo que realmente és tu a desviar-te das armadilhas, partes onde tu tens que dar o salto duplo ou saltar e subir a parede, trepando, saltando de parede para parede, e o dodge, portanto o evade neste jogo, não é imune, tu apanhas dano. Portanto, serve para tu te esquivares dos ataques dos inimigos ou das armadilhas, mas tu tens que fazer isso no tempo correto, senão apanhas dano na mesma. É simplesmente um movimento mais rápido. E até mesmo no combate tu consegues mexer o teu boneco. Ele ataca automaticamente, mas tu és livre de mexer e colocá-lo onde tu quiseres. Portanto, não é 100% automático. Num resumo geral, eu não desgosto do jogo, até acho que pode ter futuro e é interessante, e a tal criptomoeda Draco realmente puxa-me a curiosidade. Atenção que só desbloqueia a nível 40, eu não sei se é muito difícil evoluir a personagem, mas só a partir do nível 40 é que podes começar a utilizar este sistema. É um jogo que eu vou andar de olho, vou jogar, vou ver a história, vou ver se há algum sistema que precise de um guia que seja útil para tu, se jogares ao jogo, veres, e realmente tenho muita curiosidade em saber o valor depois real da moeda Draco, baseado agora na quantidade de jogadores que o jogo tem só no Steam, portanto no PC, já estão cerca de 6.000 jogadores a jogarem e no mobile devem estar, sei lá, muito mais. E realmente é um jogo que puxa-me a curiosidade e vou andar a ver e a jogar e a ver se realmente vai ter algum futuro, algum sucesso, se vale a pena jogar, se ganhamos algum dinheiro com ele. É uma questão de evento. Espero que gostes do vídeo, espero que tenha sido informativo de alguma forma. Já sabes, alguma questão, os comentários servem para isso. Só me resta então desejar tudo bom, diverte a jogar e até um próximo. Tchau, tchau!